Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hoje eu quero bater um papo com você bem rapidinho, mas muito interessante, sobre algumas verdades bíblicas sobre a família. E o texto base que nós vamos usar é o capítulo 2, versículo 18 do livro do Gênesis, o livro que relata o começo de todas as coisas. Diz assim o texto: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Queridos, nós precisamos entender o seguinte, que a família ela é um projeto de Deus. Não foi Adão quem pediu a Deus uma ajudadora, mas surge do próprio coração de Deus fazer a Adão uma ajudadora. E eu quero falar um pouquinho sobre a ajudadora. Na realidade, existe uma ideia muito errada em pensar que uma ajudadora seria aquela que estaria submissa a todo o tempo. Mas eu tenho aprendido ao longo dos anos que o verdadeiro amigo é aquele que te confronta. Imagine que algumas vezes na minha vida eu tomei algumas decisões erradas sem consultar a minha esposa. E quando ela vinha falar comigo que talvez aquilo não seria bom, eu não queria ouvir. Por quê? Porque eu era o homem da casa, o provedor da casa. E ela deveria ser submissa a mim. Errado. Nós precisamos sempre aprender a escutar as nossas esposas. A submissão, ela não está atrelada a um relacionamento forçoso, mas a submissão da esposa para com o marido ou do marido para com a esposa está atrelada ao carinho, ao afeto, ao respeito mútuo, ações como essas que vão gerar confiança um com o outro. Então, a esposa vai se submeter ao marido. Por quê? Porque ela se sente protegida. E o marido, ao chegar em casa, vai ter alegria e contentamento com a sua esposa. Por quê? Porque ela também proporciona da mesma forma, responde com todo o carinho, tudo aquilo que lhe é necessário, sem que seja um relacionamento abusivo, mas um relacionamento onde ambas as partes vivem muito bem. Uma das instituições que mais está sendo atacada no presente é a família. Acredito que por ter um lugar importante nos planos de Deus, Satanás está interessado em destruí-la. Portanto, é vital que compreendamos o valor que a família tem, para que desta forma possamos fortalecê-la e ela continue sendo canal do amor de Deus. Examinemos algumas verdades bíblicas em relação à família. A família nasceu no coração de Deus, como eu disse, usando o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Veja bem, não foi Adão quem primeiro pensou em uma esposa e em seus filhos. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Então, quando nós observamos esta premissa, nós vamos entender que a família ela é um projeto de Deus consumado, para que possamos viver em harmonia. Eu estava dizendo sobre a mulher ser ajudadora. A mulher, muitas vezes, ela nos confronta com algumas decisões que nós tomamos. Por que isso acontece? Primeiro, porque ela nos ama. Segundo, ela está no mesmo barco que nós. A família, você pode ser o chefe da família, mas se você tomar uma decisão errada, meu amigo ou minha amiga, todo mundo que faz parte daquela casa, do seu ambiente familiar, vai sentir de alguma forma. Então, a importância de nós estarmos ouvindo as opiniões uns dos outros são muito interessantes. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós queremos algo, nós só pensamos no lado bom. Queremos construir, fazer, e às vezes não compartilhamos com as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas essas que, se for uma ideia boa, serão abençoadíssimos, A bênção será para todos, mas se for uma decisão errada, o que vai acontecer? Todo mundo da casa vai sofrer, vai padecer por conta disso. Então,
Marido, compartilhe com a sua esposa. Escute o outro lado. Não haja pela emoção, o homem é mais a razão. A mulher, às vezes, ela tem um outro ponto de vista que pode ser muito interessante. Mulher, também se submeta ao marido para tentar chegar num consenso naquilo que vai falar. Porque existem mulheres que muitas vezes confrontam seus maridos como tendo toda a razão. Mas escute também o lado dele, o pensamento, a ideia, e compartilhe daquilo que você não concordar com respeito. Porque havendo respeito, vai haver harmonia. Havendo harmonia, o amor só vai crescer. Existem mulheres que jogam os seus maridos para cima, sabe? No sentido de torná-los ainda melhor. Existem homens também que engrandecem as suas esposas, né? Então Deus criou a família para que haja esta harmonia, este respeito e principalmente a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz para o nosso lar um equilíbrio muito grande e satisfatório. Então, valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize os seus filhos, porque isso determina a bênção de Deus sobre a nossa vida. Observou a solidão de Adão. Deus observou a solidão de Adão e fez a ele uma ajudadora. Entendeu a solidão de Adão. Deus, ele entende a solidão de Adão. Deus entende. Quando eu coloquei esta frase, eu passo a entender que Deus, na realidade, ao nos conhecer e conhecer as nossas necessidades, as nossas emoções, ele olha com um olhar de misericórdia. Então, Deus está sempre proporcionando bênção para as nossas vidas, para que nós possamos viver na abundância da bênção que ele tem para a vida de cada um de nós. E Adão estava só, e Deus fez a ele uma ajudadora, alguém idônea, alguém que pudesse estar ao seu lado, ajudá-lo, auxiliá-lo naquilo que fosse necessário, e da mesma forma, né, que o homem fizesse da mesma forma. O casamento se originou no interior de Deus, por isso é vital. Nós sabemos, irmãos, que o casamento nada mais é do que um papel no conceito de muitas pessoas, mas não no conceito de Deus. Porque Deus vai falar, deixará o homem pai e mãe e vai se unir com a sua mulher, sendo ambos uma só carne. Então veja bem, o casamento não é só papel. Algumas pessoas costumam dizer, mas lá no Éden não tinha papel. Sim, não tinha papel, mas tinha alguém com a maior autoridade do que um papel, que é o próprio Deus. Esse mesmo Deus que idealizou, projetou e consumou o casamento com o primeiro homem, com a primeira mulher. Então, não jogue fora aquilo que é importante para Deus. Não jogue fora da sua vida aquilo que é importante para Deus. Tá bom? Quando um lar se destrói, o coração de Deus é ferido. Porque Deus projetou tudo para que fosse perfeito. Infelizmente, sabemos que o pecado entrou no mundo, né? Mas nós temos um Deus que ele está acima de todas estas coisas. Então, se você estiver vivendo um momento difícil na tua vida, clame ao Senhor: Deus, restaura o meu casamento, restaura a minha vida, restaura, Senhor, a minha casa, porque nós sabemos, irmãos, que a nossa briga não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Satanás, ele ataca a família por quê? Porque ele odeia Deus. Tudo que Deus fez de perfeito, Satanás está se levantando e modificando as coisas. Só que Satanás, não tem o poder para modificar essas coisas, mas eu tenho autoridade na minha vida, na minha casa, para permitir Satanás mexer. Então, não deixa Satanás tocar na sua vida. Clame o nome do Senhor. Casamento está difícil, relacionamento está difícil, não tem problema não. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível, e Ele restaura todas as coisas. Ele restaura todas as coisas. Então confie no Senhor, confie na graça do amor de Deus, porque Ele tem poder para mudar todas as coisas. Deus criou a família como a solução de um problema. O problema de Adão era o quê? A solidão. A família atual, ao invés de ser uma solução, tem se tornado geradora de múltiplos problemas.
os problemas mais comuns da família são, olha só, algumas coisas que a gente precisa fugir. Porque uma coisa que eu costumo dizer na igreja onde eu pastoreio é que Deus ele vai trabalhar dentro da legalidade. Deus não trabalha com ilegalidade. Deus não trabalha com falsidade. Deus não trabalha com mentira. Deus trabalha com a verdade. A infidelidade conjugal, ela é um dos maiores problemas que tem gerado atualmente nas famílias. Por quê? Porque a infidelidade conjugal é uma quebra de contrato. E o Deus que promoveu, que projetou a família, ele é um Deus que não quebra aliança. Ele é um Deus que não quebra contrato, ele é fiel. E a família é um retrato do tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Um relacionamento de fidelidade. Um contrato, uma aliança que jamais pode ser quebrada. E quando essas coisas começam a acontecer por causa da vaidade do ser humano, a segunda coisa, o segundo problema começa a entrar dentro de casa, que é a falta de amor. À medida que a gente vai se afastando um do outro, o marido da esposa, a esposa do marido, ou por uma vaidade, ou por uma tristeza, por alguns arrependimentos, este afastamento vai fazer com que o amor se esvaie, né? Vai acabando ao pouco. Olha, mantenha a chama do teu amor acesa. Todas as dificuldades que nós possamos ter em nossa vida, Deus é maior do que todas essas coisas. Deus é maior do que todas as coisas. Olha, ciúmes, né? Tem pai que tem ciúme dos filhos, né? Mãe que tem ciúme dos filhos com o pai, ou vice-versa, né? Como eu disse aqui. Gente, a família, ela foi projetada para vivermos em harmonia. Deus pode dar essa condição. Todos nós temos o nosso valor dentro da nossa casa. Tá? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do meu ministério é: proteja a sua esposa, proteja o seu filho. A minha família precisa ser protegida contra os ataques de Satanás, contra os ataques, às vezes, até de pessoas mal intencionadas, porque elas estão sob a influência do inimigo de Deus, que é Satanás, inimigo da igreja, inimigo da família. Inimigo número 1, Satanás. Então, queridos, nós temos um Deus que sobrepõe todas essas coisas, e que se nós nos voltarmos a Ele, Ele virá sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, com forte mão, com grande poder e glória, tá bom? Olha, cuidado nas discussões, porque hoje o que tem muito acontecido são a violência física ou verbal. Temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, porque uma coisa eu tenho aprendido, né? A vida vem ensinando pra gente, às vezes não por experiência própria, no sentido de vivência, graças a Deus. Missionária Ana e eu temos um relacionamento muito bom, Deus tem nos abençoado. Isso não quer dizer que nós não temos as nossas diferenças, mas Deus traz esse equilíbrio para nós, tá? Não sou um marido perfeito, né? Eu posso até dizer que Ana representa para mim uma perfeição de esposa. Aquela, sabe a mulher sábia de Provérbios? É o que eu tenho pensado da minha esposa ao longo desses anos, porque ela tem me feito uma pessoa melhor a cada dia. Isso é sensacional. Então, tome cuidado com a violência verbal. Porque a violência verbal, dependendo do que se fala, dependendo da palavra que ela é falada, ela machuca muito mais do que uma violência física. Embora a física também, ela deixa marcas profundas, com cicatrizes que vão ficar ali para toda a vida. Não deve ser jamais, nenhum casal, nenhuma família deve partir para a violência física, em hipótese alguma. Mas existem palavras que muitas vezes lançadas, elas ferem a alma. E aquela cicatriz, ela fica ali por longos e longos anos. E aí nós vamos precisar que Deus restaure. Restaure o nosso casamento, restaure a nossa vida, porque muitas famílias estão se desfazendo, muitas vidas estão entrando em outros relacionamentos que só trazem prejuízos para a sua vida. A pior coisa que acontece numa família é o divórcio, porque os filhos ficam perdidos. Você fica com o marido ou a esposa fica com um sentimento de incapacidade
se achando a pior pessoa do mundo. Eu conheço pessoas que divorciaram, que por causa da infidelidade, por causa de muitas brigas, e não são mais felizes. Algumas tentaram tirar a própria vida. É coisa terrível. Não permita que isso aconteça. As drogas, bebidas, drogas em geral, olha, não permita que isso entre na sua casa. Não precisa ser crente, não, para dizer que as drogas e a bebida, elas fazem mal. Por que elas fazem mal? A ciência está aí explicando isso. Né? Há pessoas que falam, eu bebo socialmente. Eu queria ver alguém de peito aberto com um médico que bebeu uma tacinha de vinho e que vai operar o seu coração se ele vai ficar tranquilo. Por quê? Porque mexe com o reflexo, mexe com a saúde mental, mexe com a saúde espiritual, mexe com tudo. E o excesso delas ainda é pior. A Bíblia fala, fuja da aparência do mal. O que é mal? Sai fora, meu irmão. Outra coisa que trago muito problema na família é a desobediência dos filhos. Nós estamos vivendo dias em que os nossos filhos estão sendo controlados e educados pela rede social. Você que é adulto sabe que nós temos um mundo de informação ali, tanto na área de drogas, como na área sexual, moral, vídeos de pessoas que estão incentivando os nossos filhos a não obedecerem aos pais, que isso é coisa atrasada. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que este mal sobrevenha sobre a nossa vida. Deus quer ser o centro da família. Salmo 112, versículo 1 e 3. A família que tem Deus é feliz. Eu me lembro que do primeiro milagre de Jesus, a transformação, está ali, se eu não me engano, em João capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. Nós sabemos que o vinho representa a alegria, né? No contexto da história. E se o vinho acabou, significa que ainda numa festa de casamento a alegria tinha acabado. Então, quando Deus faz aquele milagre, né, para que aquela festa continuasse, Deus estava não restaurando o vinho, a bebida forte, não. Estava restaurando simbolicamente a alegria. O que significa isso? Que se Deus faz parte da sua família, da tua casa, do teu relacionamento, seja com a sua esposa ou com seus filhos, sempre haverá alegria, porque Deus tem prazer na família. A família virtuosa é aquela que deleita em seus mandamentos. Sabe, uma coisa que nós praticamos aqui com o nosso filho, hoje ele já está um homem de 20 e poucos anos, quase 27 anos, né? Casado, graças a Deus, servo do Senhor, e nós nos assentávamos para falar sobre a palavra de Deus. Nós nos assentávamos com ele para orar. Algumas vezes, muitas vezes fizemos cultos domésticos. Isso traz paz, traz alegria, ensinamos, né, o nosso filho, e Deus tem abençoado ele. Hoje, com 27 anos, todas as vezes que ele me liga, ele diz, pai, eu te amo, benção, né? Pedindo a bênção de Deus para a vida dele, e nós podemos abençoar. Isso traz um contentamento. Por quê? Porque a presença de Deus em nossa vida, em nossa casa, vai redundar em bênção. Bênção sem par. Queridos, traga Deus para dentro da tua casa. Vale a pena orar pela nossa família para que ela conheça o Deus vivente. Como Ana e eu oramos pelo nosso filho, pela nossa casa. Como Ana e eu passamos por momentos difíceis na nossa vida. Nosso Deus. Mas a presença de Deus mudou todas as coisas. Deus quer ser o centro da sua família, meu irmão e minha irmã. Por que não permitir que Ele comece com você? Abra o teu coração, como esposa ou como esposo, né? Como pai ou como filho. Você pode ser o canal de bênção de Deus para a tua família. Não desista da tua casa. Não desista da sua família. Deixa Deus manifestar a glória dele na sua vida e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua casa. Eu quero orar por você neste momento. Colocar as suas dificuldades diante de Deus. Ore comigo. Pai querido, eu te louvo nesta tarde, neste dia, nesta noite, ou a hora que esta pessoa estiver vendo este vídeo. Senhor, em nome de Jesus,
Pai, eu quero colocar a família, o lar, os filhos, que são projetos do Senhor, porque a família é um projeto que não ficou no papel, um projeto consumado. Sabemos que o adversário da igreja tem se levantado, das famílias, tem se levantado para destruí-las, mas o Senhor é o Deus que não permite que isso aconteça. Eu quero blindar nesta hora a família dos teus filhos, a família da tua filha nesta hora, Senhor. Deus, repreendendo todo o intento do diabo e jogando por terra em nome de Jesus e declarando que a família do teu filho e da tua filha é possessão do Senhor. Não permita que o divórcio chegue, que, Deus querido, as brigas se estendam cada vez mais, que a violência verbal ou que a violência física chegue sobre a vida, Senhor, deste homem e desta mulher. Seja presente, Deus. Que eles possam abrir o coração para Ti e falar: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor, restaura a alegria dentro da minha casa, porque só houve alegria naquele casamento, não foi por causa do vinho, foi porque Jesus estava lá. E quando Jesus está em nossa casa, Senhor, aleluias, há abundante alegria. Pai, eu te louvo, eu te bendigo e te agradeço. E abençoo teu filho e a tua filha, as famílias que assistirem este vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e manifeste em você toda a vontade dele, em nome do Senhor Jesus. A doce paz, queridos.